E aí, pessoal, beleza? Anderson aqui. E como vocês podem ter visto no título do vídeo, hoje eu vou falar sobre os cinco fracassos meus empreendendo. E no final eu vou falar a minha opinião sobre o porquê que eu ainda não desisti nisso. Então vamos lá. Para cada fracasso eu vou chamar de queda. Então a gente vai entrar na queda um agora. Dropshipping. Bom, ali em meados de 2015, se eu não me engano, 2015, 2016, eu descobri o dropshipping, né? Através de um anúncio no Facebook, e era um cara vendendo um curso, né? Obviamente. E eu achei interessante a ideia de você vender sem ter um estoque. Isso aí me deixou muito entusiasmado. Lógico que a forma como aquele vendedor, né, me vendeu essa ideia ajudou muito, né? Porque eles usam técnicas de gatilho mental, essas coisas todas que a gente já sabe que influencia sim o nosso cérebro, né? Através das emoções. Mas enfim, eu encontrei o dropshipping, o conceito de dropshipping. Daí eu comprei esse curso, né? Foi o primeiro curso sobre alguma coisa, sobre como ganhar dinheiro na internet, alguma coisa do tipo que eu comprei. E fiz a minha loja, né? A loja. No caso, a minha loja, o nome era Casemiro Camisetas, alguma coisa assim. Tipo isso, sabe? Porque meu nome é Casemiro também. Meu nome é Anderson e tem Casemiro também no meio. Fiz a loja, era uma loja focada em vender aquelas camisetas sociais. Só que com o tempo, por ser o meu primeiro empreendimento e eu estar totalmente iludido com ele, né? Porque eu imaginei que eu iria comprar esse curso, iria aos poucos progredir e, enfim, eu iria ter a liberdade financeira. Aquela coisa, né? A gente compra um curso e já imagina logo ficando milionário, ganhando muito dinheiro, ajudando muita gente, e, enfim. Só que não foi dessa forma. Teve muitos obstáculos e como eu era, né, inocente, digamos assim, em questão de resiliência, os primeiros obstáculos que vieram eu já desisti logo. Já me desanimei, já pulei fora, já pulei para outro caminho. Então o dropshipping foi a minha primeira queda e realmente foi uma queda, cara, porque como eu falei, né, eu acabei de falar, a minha concepção, o meu entendimento, a minha expectativa era que com esse negócio eu atingisse a liberdade financeira. Então eu tinha todos uns sonhos que eu tinha na cabeça que eu iria conseguir. Os sonhos que a gente tem, né? Que a gente realizaria se tivesse grana. E tudo isso caiu por terra, né? Infelizmente foi uma queda muito grande. Só que aí me ensinou muita coisa. Porque, por exemplo, me ensinou a não ser tão emocional quando eu ver um anúncio. Porque foi tudo muito rápido. Tipo, eu assisti, já imaginei ganhando todo aquele dinheiro. E o dinheiro que eu tinha, comprei o curso. Então me ajudou bastante isso aí. Me fez evoluir nessa questão. Vamos para a queda 2. Venda de suplementos. Bom, como na época eu era um adepto, né, da atividade física e da musculação, eu via nesse mercado uma boa oportunidade. Porque caras como eu, naquela época, tinham interesse em suplementação, já que o pessoal não tinha ainda conhecimento sobre todos os outros requisitos da musculação, tipo dieta, descanso, um bom treino. O pessoal focava muito em suplementos. E como aqui na minha região, na época, não tinha tanto essa venda de suplementos, não tinha loja de suplementos, apenas se compravam suplementos na farmácia. Então eu percebi que se por acaso eu focasse na parte de suplementos, trazendo as melhores marcas, os melhores preços e facilitando o acesso para as pessoas, provavelmente eu iria ganhar dinheiro com isso. Então aí eu comecei com um colega, né? Dessa vez eu comecei com um colega e a gente iniciou comprando alguns BCAAs, alguns whey e creatina. Em lojas comuns mesmo, tipo loja online mesmo, comuns daqui. A gente não importou, não fez nada por enquanto. E daí a gente conseguiu fazer algumas vendas, conseguiu alguns clientes. Depois de um tempo, por algum motivo, o meu parceiro ele pulou fora. Ele quis pular fora, pegou a parte dele e saiu. E aí daí
levando sozinho, eu comecei a passar por mais dificuldades, né? Porque começou a aparecer os veacos, né? Porque não sei se na sua cidade tem esse nome, mas aqui o pessoal que compra as coisas e fica devendo e tem esse costume de não querer pagar o que deve, chamam de veacos. E outras coisinhas aí apareceram e eu fui desanimando. E com o tempo eu desisti. Pode parecer aqui no vídeo que tipo qualquer coisinha eu peguei pá, desisti, mas não é porque eu estou tentando resumir a trajetória e foi dessa forma. Com o tempo foi acontecendo alguns problemas, eu percebi que não valia mais a pena continuar e desisti. Então vamos para a queda 3. A queda 2 foi essa, suplementos, a venda de suplementos. Comecei a vender suplementos e com o tempo eu parei. Queda 3, locadora de games. Essa daqui eu vou falar, eu já abri e reabri locadora de videogames, acho que umas 3 vezes. Umas 3 vezes. Tipo, eu começava, daí dava um surto de questão de falta de clientes, o pessoal afracando muito a movimentação aqui e eu desistia. Aí depois de um tempo, quando eu voltia, por exemplo, eu ia trabalhar de CLT, de CLT não, na verdade não era carteira assinada, né? Era um trabalho comum. Eu era empregado, mas não recebia carteira assinada. Aí eu trabalhava de empregado. Quando percebia o fumo entrando, né? Era questão de negócio complicado você trabalhar para alguém. Aí eu percebia, pô, era muito melhor eu estar na minha locadora. Porque pelo menos eu ganhava pouco, mas eu não passava por esses problemas aqui, capaz até de acontecer agravar um problema de saúde, né? Porque estresse é foda. Mas enfim, a queda 3 foi locadora de games. Mais uma vez, eu comecei esse empreendimento com um sócio, com um amigo, um outro amigo, na verdade, né? E a gente tinha alguns recursos. No tempo, a primeira vez, eu tinha um PS2 e uma TV. E o meu amigo tinha 2 PS2 e uma TV. Daí a gente encontrou mais uma TV e a gente conseguiu colocar uma locadorazinha de 3 PS2 e 3 TVs. E com o tempo isso aí foi dando um resultado, a gente foi aumentando, foi evoluindo para Xbox 360. Depois do Xbox 360 a gente pulou para o PS3. Depois do PS3 a gente pulou para o PS4. E como eu falei, a gente já fechou e reabriu essa locadora umas 3 vezes. E eu não sei se eu tive de comentar, mas hoje em dia, acho que eu já falei isso em outros vídeos. Hoje em dia eu ainda tenho a locadora de PS4. E é aqui onde eu gravo meus vídeos. Eu tenho a locadora e tenho... eu trabalho também com a parte gráfica faço impressão de boletos, impressão de xerox, imprimo fotos, tudo isso. Eu faço esse tipo de coisa que geralmente faz nessas gráficas rápidas, uma coisinha mais simples. Eu estou vivendo minha vida por enquanto dessa forma, com esses 2 empreendimentos. E voltando um pouco para a parte da locadora, a locadora foi crescendo, só que aí vem a questão, o lucro hoje em dia está muito limitado, porque a geração a geração atual, vocês estão ligados, né? Só quer saber de droga, de festinha, de zoar, essas besteirinhas, sabe? Hoje em dia tem muito estímulos que essas crianças elas recebem. Então hoje em dia uma criança pega um telefone, ela faz de tudo. Coisa que a gente, naquele tempo das locadoras dos anos 2000, a gente não tinha isso, entendeu? A única coisa eletrônica que a gente tinha, basicamente, era TV para assistir programas e as locadoras de videogame. Hoje em dia as crianças têm muita coisa. Celular, elas podem ver vídeo, elas podem escolher o que assistir, elas podem assistir pornografia, elas podem assistir vídeo de cara ensinando como usar esses vapes, que já vem outro tipo de vício que vai pegando a criança ou adolescente pela mão e levando para outro caminho. Então, dificilmente a pessoa hoje em dia com a locadora de games ela vai viver realmente bem mesmo, entendeu? Já passou esse tempo. Eu abri a primeira, foi dando certo, mas foi aparecendo essas questões aí de baixo lucro,
muito recurso, porque iam quebrando os controles, você tinha que comprar outros. Não do PS2. No PS2 o cara tinha que comprar piratão mesmo, mas PS3, PS4 o cara tem que ir comprando original e é caro, né? E não compensava muito, entendeu? E aí com isso eu encontrava outras oportunidades e via nessas oportunidades uma forma definitiva, tipo, isso aqui, se eu focar, eu vou ter resultados e esses resultados vão ser duradouros, fixos. E aí vem a próxima queda, né? A gente vai passar agora para a queda 4, que foi o marketing multinível, o MMN, né? Não sei se você já teve de ouvir falar sobre isso, provavelmente você já ouviu, porque ali em meados de 2020, né? Não, 2020 não. 2020 ainda é muito recente. Mas um pouco antes, teve uma febre muito grande de marketing multinível, marketing de rede, que eram aquelas empresas como a Rinode, como a Herbalife, que você tem que criar a sua rede e usar os produtos, digamos assim, vender. E daí eu realmente entrei nessa onda do marketing multinível. Eu fui apresentado a Rinode e eu consegui ver naquele sistema do marketing multinível uma saída, um bom negócio. Porque era incrível a ideia. Tipo, você consome produtos que você já consome, como por exemplo, você utiliza shampoo, condicionador, sabonete, perfume, você já utiliza isso. E você iria, além de utilizar para o seu consumo, você iria indicar esse consumo para outras pessoas, as pessoas iriam se cadastrar através do seu link para poder utilizar esses produtos. Normalmente elas só iam precisar trocar as marcas que elas usam agora pelas marcas que você utiliza da empresa. E o consumo que elas fizessem dessas marcas, você iria ganhar uma porcentagem, porque a empresa ela iria receber por isso e iria passar uma porcentagem para você, que cada empresa tinha a sua porcentagem, e com isso todo o pessoal que você fosse indicando, sempre que eles consumissem esses produtos, sempre que eles comprassem esses produtos, você iria receber uma parte. Então eu vi nisso um grande potencial, porque eu não estaria ali enganando pessoas, eu não estaria ali forçando pessoas a fazer algo. Elas iriam ver essa ideia como uma ideia também inovadora, porque elas também iriam indicar pessoas e essas pessoas iriam consumir, elas iriam ganhar também. Era toda uma rede. Só que aí, no meu caso, eu conheci pela Rinode, mas eu não iniciei na Rinode. Eu descobri a Rinode e eu iniciei numa empresa chamada Boulevard Monde, que era como se fosse uma concorrente direta da Rinode, só que com uma margem de lucro muito maior. Como era uma empresa nova, era o mesmo tipo de empresa, multinível, perfumes, produtos de beleza, tudo isso. Era basicamente a mesma pegada. Só que a Boulevard ela tinha uns conceitos melhores de repasse de lucros. E nessa empresa, na Boulevard Monde, eu era o cabeça da minha cidade. Ou seja, eu era o primeiro cara aqui na minha cidade que tinha cadastro. Então, todos os que viessem daqui para frente, se eu conseguisse encontrar mais pessoas, iriam vir através da minha indicação. E, consequentemente, eu seria a pessoa que ali estaria no topo, né? Digamos assim, a gente chama do topo da pirâmide, né? Porque o pessoal daqui tem a maneira de falar muito em pirâmide. Quando alguém fala sobre indicar alguma coisa, o pessoal já fala, peraí, isso é pirâmide? Eu era o cabeça dessa rede. E aí eu fui construindo a minha rede, fui fazendo algumas reuniões, fui fazendo alguns contatos e fui construindo. Já tinha ali mais ou menos uma boa rede, só que aí eu fui desanimando com as pessoas. Aí mais uma vez o desânimo. Por quê? Porque o pessoal aqui é muito cabeça fechada, velho. Cabeça muito fechada. Qualquer coisa que você falar sobre indicar pessoas, eles já pensam que é pirâmide. O pessoal desconfia muito de pirâmide. Sendo que você tentava explicar qual era o conceito de pirâmide. Pirâmide é o que? É você colocar dinheiro e ganhar só com o lucro dos outros, sei lá, não ter um sustento diferente do multinível, que você iria consumir produtos, ou seja, você está pagando por produtos que você está usando. Como que você vai perder dinheiro com isso? Como que você vai ser enganado dessa forma? As pessoas não entendiam.
E aí a minha rede foi regredindo, porque o pessoal que foi entrando foi desanimando e saindo. E é normal, iriam saindo. O importante era sempre estar entrando mais gente e assim eu encontrando as pessoas que tinham a mesma mentalidade que eu, que viam nesse negócio uma grande oportunidade. Mas não foi assim. E daí eu fui desanimando com as pessoas, encontrei uma nova oportunidade, né? Que no caso vai ser a próxima queda, mas eu vou falar, já vou adiantar aqui, que era outra empresa de multinível mais focada no que eu tinha como minha preferência. E daí eu quitei, já saí logo, porque eu fui direto para ela. E eu vou explicar o porquê que eu saí, além do fato de eu estar desanimando e a empresa minha rede está regredindo, digamos assim. Queda 5. Mais uma vez, a empresa de multinível, só que dessa vez a Muscle Formula. Então você já pode imaginar, né? Já pode imaginar aí, Muscle Formula. Era uma empresa de suplementos. Marketing multinível de suplementos. Aí eu já vi vantagem porque era uma área que eu entendia. Na Boulevard, era questão de perfumes, de consumo de produtos de beleza, essas coisas assim. Eu não tinha tanta experiência com isso, mas com suplementos eu tinha. E essa empresa era como eu falei, uma empresa de multinível. Mais uma vez, a gente construía a nossa rede de consumo de suplementos e com isso a gente iria subindo na hierarquia e ganhando cada vez mais comissões. Como eu tinha experiência e confiança, tanto experiência com o multinível que eu peguei durante a queda anterior à Boulevard e experiência com suplementos, eu consegui crescer ainda mais rápido a minha rede. Porque basicamente era um mercado que eu vivia e que conhecia, o mercado de suplementos. Eu entendi o que as pessoas estavam procurando em um suplemento. As pessoas procuravam qualidade e preço. E nessa época, mais uma vez, eu era o cabeça da cidade, não tinha ninguém da Muscle Formula aqui, e a minha rede foi crescendo. Além de eu crescer minha rede aqui, na minha cidade, eu criei um Instagram e no tempo estava bombando. Eu estava conseguindo muitos cadastros através desse Instagram, porque eu utilizei um boot que no tempo existia, que era um boot de boas-vindas. Esse boot, ele entrava nos perfis de pessoas do nicho. Eu escolhi o nicho, por exemplo, de musculação, de esportes. Ele entrava no perfil dessas pessoas que se interessavam por essas páginas de musculação e esporte, curtia algumas fotos e depois mandava um convite, seguia a pessoa. Consequentemente, as pessoas seguiam de volta e quando esse boot percebia que essas pessoas seguiam de volta, mandava automaticamente uma mensagem. E essa mensagem eu escrevi dizendo, eu trabalho na empresa nova de suplementos e ela tem um programa de consumo inteligente, onde você consome seus suplementos que você já consome, digamos, seu BCA, creatina, mas você consome dessa empresa e, consequentemente, você recebe pelas indicações que você faz. E nessa época, o pessoal, para você ter uma ideia como o pessoal era cabeça fechada mesmo, cara. O pessoal, quando eu vinha com essa ideia, o pessoal já imaginava logo patrocínio. Os caras achavam que eu iria patrocinar eles para consumir os produtos. Olha só como é que é a história. As pessoas preferiam receber um suplemento de graça para dizer, pessoal, esse suplemento aqui ele é muito bom. Eu tô tomando ele, não sei o que. Elas preferiam isso do que pro resto da vida elas receberem comissões através das indicações delas. E era um negócio meio estranho, porque eram pessoas que tinham, sei lá, 500 seguidores perguntando se eu queria patrocinar elas. Entendeu? Era uma coisa estranha. Era um negócio que eu não conseguia entender. Mas mesmo assim eu consegui fazer contatos com pessoas que se interessavam. E elas foram entrando na minha rede, ela foi cada vez mais crescendo. E aí sim eu comecei a ganhar dinheiro. Mas aí, você sabe, né? Se eu tô falando que é uma queda, então uma hora vai ter um declínio. E a empresa começou a ter algumas polêmicas. Que foram fazendo com que os associados fossem desistindo. Inclusive, eu não falei sobre isso, mas eu vou voltar um pouco aqui no tempo da Boulevard, que eu não expliquei, eu não falei, mas depois que eu saí da Boulevard, a empresa também entrou em declínio. Olha só como é que é as coisas, né? Parece que a empresa quebrou. Se não me engano, ela quebrou. Eu nem pesquisei muito bem não, mas ela se associou com outra, fez uma fusão com outra empresa e parece que o programa da empresa não era
sustentável. Então ela quebrou. Então eu saí até a tempo, né? Até em tempo. Inclusive os associados da Boulevard, eles foram pulando para outras empresas. E voltando para a Muscle Fórmula, as polêmicas. O cara que era o cabeça da empresa inteira, digamos assim, abaixo apenas dos presidentes, foi entrando em algumas polêmicas, pulou para a Rinode, porque a Rinode viu depois que a Muscle Fórmula começou a dar resultado, a Rinode ela percebeu que suplementos são interessantes para colocar no consumo. Então ela investiu pesado em suplementos. E o cara que estava passando por essas polêmicas, esse cabeça, digamos assim, o número 1, que a gente chama, ele pulou também para a Rinode. E aí você já sabe, né? Como ele era o cabeça, o pessoal se inspirava nele, ficava de olho nele, no que ele faz e tudo mais, ele orientava e tal, ele chamou um bocado. E aí a empresa foi cada vez mais caindo, os produtos que diziam que iam lançar, que a gente precisava, como algumas coisas simples, pô, hipercalóricos, a empresa não tinha. E diziam que ia anunciar, que iria começar a produzir, não produziam. Aí com o tempo eu decidi parar e mais uma vez eu voltei a pesquisar novos horizontes. Porque o lucro que eu estava tendo, ele caiu drasticamente. O pessoal começou a ficar me questionando sobre a empresa, coisas que eu não sabia responder. Eu buscava saber com os presidentes, mas eles também, entendeu? Você pode perceber, foi regredindo. A empresa ela foi regredindo. E aí eu desisti, enfim. Essa foi a última queda. E agora eu vou falar, inclusive, pessoal, deixa eu só deixar bem claro, eu não falei isso, mas aqui eu listei 5 quedas, mas eu listei as 5 principais quedas, os 5 principais empreendimentos que eu iniciei e que eu achava que ia dar muito certo, mas não deu. Mas eu tive outras coisas também, inclusive em outras áreas, não na área de empreendimento, mas em outras áreas eu posso depois fazer um vídeo sobre isso. Mas agora eu vou falar para vocês o porquê que eu não desisti e eu ainda estou tentando. Inclusive, esse canal é uma forma, esse canal e outro canal, né, que eu tenho 2 canais. Esses canais no YouTube, eles são uma forma de eu continuar, porque agora eu percebi que o YouTube é uma excelente maneira de você empreender, uma excelente forma, porque você está ajudando pessoas, você está construindo, exercendo a sua criatividade, falando das suas experiências e assim conseguindo ajudar pessoas, e com isso você pode, através desse eterno ganha-ganha, conseguir construir uma renda. E essa renda é uma renda que não tem teto, né? A gente sabe que o YouTube, se a gente parar para pensar, ele não tem um teto de ganho. Você pode constantemente estar evoluindo. Vai chegar um tempo em que, sei lá, você tem só 5 mil de teto, 10 mil de teto, 40 mil de teto, ou seja, você só pode ganhar até 40 mil. Tem gente que ganha 1 milhão por mês na internet, no YouTube, enfim. E assim, por que eu não desisti? Eu sempre, quando eu via alguma coisa que não fazia mais sentido, como por exemplo essas empresas que eu entrei, eu desistia. Eu saía logo, né? E eu acredito que é o certo. Porque se não faz mais sentido, se você vê que não tem futuro, cai fora. Você tem outras oportunidades aí. Existem dezenas de oportunidades na internet, centenas de oportunidades. Inclusive oportunidades que fazem mais sentido para você do que essas que você está agora, por exemplo. E eu sempre me dediquei 100% àquilo que eu via sentido. Então todas essas empresas, esses empreendimentos que eu fracassei, eu me dediquei 100% a eles, entendeu? Eu não pode ter parecido que eu sou um fraco e que qualquer besteirinha eu pulei fora, mas eu me dediquei muito. Eu trabalhava, mesmo sendo uma empresa de multinível ali, eu vinha para o meu local de trabalho, né, com o meu escritório, com meus amigos que também faziam parte, e a gente buscava forma de expandir. Não ficava simplesmente fazendo contatinho, não. Então eu sempre me dediquei nisso, sempre me dediquei 100%. E com isso eu acredito que esses fracassos me deram experiência. E por isso que eu não vou desistir, porque hoje em dia eu tenho uma certa couraça, eu posso continuar insistindo em um empreendimento que eu veja sentido e que eu vou com certeza conseguir ter sucesso. Se eu não desistir, se eu continuar, se eu tiver o consentimento de que leva tempo e tudo mais. Então, desistir para quê? Desistir para quê, né? Se desistindo você não ganha nada. Eu poderia muito bem partir para o CLT, só que não vale a pena aqui na minha cidade, porque é uma merda. E o YouTube é um dos empreendimentos que eu estou tendo agora, que eu estou acreditando agora e estou buscando entender bem a fundo como que funciona tudo. E eu com certeza vou conseguir sucesso nisso aí, porque se eu não conseguir, eu não sei mais o que tentar não.
fazer igual o Capitão América no filme do Ultimato, né? No Vingadores Ultimato. E aí que o personagem chega pra ele e diz assim, não sei se era o Tony que chegou e disse, ó, isso aqui vai dar certo. Não, foi a Viúva Negra. A Viúva Negra, ó, vai dar certo. Pode acreditar que vai dar certo. Aí ele disse, eu sei que vai. Porque se não der certo, eu não sei mais o que fazer, não. Ele disse mais ou menos isso. Enfim, pessoal, já tô enrolando demais. Esse foi o vídeo. Eu gostaria que talvez você me passasse aí a sua opinião nos comentários. Porque pode ser que alguns desses empreendimentos aqui, dessas quedas que eu chamei, você não considere um fracasso. Como, por exemplo, algumas que eu saí porque não fazia mais sentido. Enfim, meu nome é Anderson, esse é o canal Abrigo Vermelho e até o próximo vídeo.